Neste vídeo, vamos falar sobre filtros. Primeiro, vamos começar com a definição do que são filtros de frequência. Filtros de frequência são circuitos eletrônicos que conduzem e bloqueiam certas faixas de frequência. Existem basicamente duas categorias para esse tipo de filtro de frequência, que são filtro de frequência tipo RC, filtro de frequência tipo LS. Aqui nós podemos perceber que existem alguns pontos que devem ser tocados quanto às vantagens e desvantagens do uso deste tipo de filtro de frequência. Para filtro de frequência tipo RC, nós podemos ter duas perspectivas para avaliar. Primeiro, podemos avaliar sua perspectiva técnica e vamos olhar o comportamento de cada componente. Para a resistência, nós percebemos que a resistência tem este comportamento de dissipar calor, o que acaba afetando drasticamente no desempenho do sistema. O capacitor ele apresenta uma desvantagem que é o seu comportamento dinâmico, que claramente acaba afetando o desempenho do próprio filtro. Na perspectiva econômica, nós percebemos que esses componentes são muito acessíveis e observamos para o filtro de frequência tipo LS, percebemos que o indutor ele tem um tamanho maior ou melhor. O seu tamanho acaba afetando na construção ou na integração destes nos filtros. O capacitor também ele possui esse comportamento dinâmico. Então, pegando o capacitor e o indutor, nós acabamos por ter desvantagens muito maiores se compararmos ao filtro de frequência do tipo RS. Neste caso, vamos falar sobre o filtro do tipo RS. No filtro do tipo RS, nós vamos encontrar 4 tipos de filtros, que são filtros espaço-baixo, filtros espaço-alto, filtros espaço-banda, filtros rejeita-faixa. Falando do filtro passa-baixo, nós precisamos primeiro entender a definição do que esse tipo de filtro é. Filtros do tipo passa-baixo são circuitos eletrônicos que bloqueiam altas frequências e conduzem baixas frequências. Constituição. Quanto à constituição, este tipo de filtro ele é constituído por uma fonte, que é uma VS, e uma resistência, e por fim um capacitor. Se nós formos olhar seu princípio de funcionamento, vamos nos basear através de um gráfico que vai nos ajudar a entender como é que ele funciona. Podemos perceber que nós temos, no eixo do Y, nós temos o ganho, que é a tensão de saída sobre a tensão de entrada, e o ganho não é maior que 1, por isso que nós, em termos ideais, vamos colocar 1. Podemos perceber que aqui nós temos dois gráficos, um ideal e um real. O ideal nós estamos a dizer que basicamente o nosso circuito vai funcionar e vai cortar, vai ter uma frequência de corte exatamente como calculado. Ao passo que um filtro real, haverá uma diferença por causa da tolerância dos componentes que vamos usar. Percebe-se que aqui nós temos uma zona de condução, que será a zona que o circuito vai permitir a passagem da frequência. E também teremos uma zona de bloqueio, que será aquela zona que o circuito vai bloquear as altas frequências conforme a frequência de bloqueio que foi determinada. Aqui nós temos um gráfico que é o ganho em função da frequência. Este é o princípio de funcionamento de um filtro passa-baixa. Aqui nós precisamos entender como é que essas zonas se comportam. Nós temos uma zona de condução, que nós estamos a dizer que em termos matemáticos podemos dizer que a frequência tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual à frequência de corte que nós vamos determinar, de acordo com os requisitos do filtro que nós desejamos construir. A zona de bloqueio vai ser maior que a frequência de corte e menor que o infinito. Quanto a alguma vantagem, nós temos um circuito com tamanho reduzido, um circuito simples, baixo peso. Baixo peso, claro, temos apenas 2 componentes. É um circuito simples também, que é só construído através de 2 componentes. Algumas vantagens. Vamos encontrar baixo rendimento. Baixo rendimento porque temos o nosso resistor que acaba afetando o desempenho do filtro por causa da dissipação de calor. Temos também a desvantagem do próprio capacitor por apresentar um certo comportamento, que esse é um comportamento dinâmico. Na rádio, esses circuitos são usados para bloquear altas frequências, tanto também na televisão são usados para bloquear
altas frequências e permitir a condução de baixas frequências.